David Cronenberg está de volta para fazer, digamos, uma autópsia da sua própria carreira. Esse é mais um filme da MUBI, que a MUBI comprou os direitos aqui no Brasil e que chega primeiro aos cinemas e posteriormente, 15 dias depois, 2 semanas depois, chega ao catálogo da MUBI. A gente fez vídeo recentemente com recomendações desse streaming, que para mim é um dos melhores que tem, apesar de ser bastante nichado. E aqui, falando em nichado, esse filme eu acho que ele representa muito da carreira de muitos diretores, né? Grandes diretores chegam em algum momento da carreira e parece que eles olham para trás, eles começam a falar sobre si mesmos, sobre a sua própria carreira. Algo que aconteceu recentemente, por exemplo, com o Irlandês, em que o Scorsese olha para trás, acaba subvertendo muitas das coisas que ele tinha feito já nos filmes de máfia, ou o próprio Lars von Trier. Se vocês assistirem a minha crítica de A Casa que Jack Construiu, eu falo muito sobre ser o Lars olhando para a carreira dele, questionando muita coisa. A gente pode falar até do próprio Clint Eastwood nos últimos filmes dele, que também faz bastante isso. E para mim, aqui é o David Cronenberg fazendo um filme mais do que para o público dele, ou mais do que para o público geral, um filme para si mesmo. Um filme como se ele estivesse investigando o próprio cinema dele, a própria arte dele e questionando muita coisa. Então sim, o filme ele é vendido como a volta de David Cronenberg ao Buddy Horror, né? Ele que é o pai do Buddy Horror ou coisa do tipo, que tem ótimos filmes com essa pegada do terror mais corporal. Só que, no fim do dia, eu acho que nem é isso o grande mérito do filme, apesar de sim ter aqueles momentos mais nojentos, digamos assim, corpos cortados, sangue, essas coisas que muitas delas já estão no trailer do filme, todas aquelas estranhezas típicas do cinema do Cronenberg. Só que aqui é um filme em que parece que tudo é meio ambíguo, tudo é meio como se ele não tivesse certeza das coisas. Por mais que aqui tenha vários discursos políticos, como aquela espécie de seita ou movimento revolucionário, esse tipo de coisa, ou, por exemplo, o plástico, a sociedade de plástico, as várias discussões sobre arte, sobre cinema, ou mesmo essa sociedade do futuro, esse pós-humano aqui, né? O que define um ser humano como ser humano. Tem várias discussões aqui, só que como tudo no filme, parece que ele consegue integrar bem, pelo menos na minha visão, tanto a encenação, quanto as temáticas, quanto o próprio discurso, as próprias atuações aqui e essa ambientação mais estranha, que lembra bastante até a ambientação ali de Existence também, que é um dos bons filmes da carreira do Cronenberg. Parece que tudo aqui soa meio ambíguo ou meio indeciso. Então sim, em determinado momento ele vai falar como se a arte é isso e aquilo não é boa arte ou aquilo não é arte. Só que ao mesmo tempo há uma certa ironia nesses discursos que passam a questionar, tá, mas o que esse personagem falou é realmente isso que o filme pensa, ou ele está ironizando quem tem uma visão talvez mais elitista? Então sim, é um filme que fala muito, né? Os personagens eles falam muito, é um filme muito expositivo que propositalmente, quase que como se fosse o diretor usando seus personagens para filosofar sobre o seu próprio cinema. Em alguns momentos eu vejo até o Cronenberg, pode ser uma viagem minha, mas eu vejo como se o filme estivesse questionando a própria arte dele. O que ele faz é arte? O body horror dele é arte? O cinema dele, ele é realmente o grande artista aqui? O que vai aparecer principalmente na figura dos personagens do Viggo Mortensen e também da Léa Seydoux. Quem é o verdadeiro artista? É a mente por trás? É o corpo por trás? Ou é quem na prática está executando aquilo? Pode trazer até uma discussão aqui entre o diretor e os atores ou as pessoas que trabalham no filme. Quem faz realmente os filmes? Os filmes acontecem por causa de quem? Por causa da mente por trás ou por quem realmente executa, como o ator, o cinegrafista, o montador e por aí vai. Então há várias dessas discussões que vão surgir aqui, mesmo
essa galera aqui do plástico que aparece no filme, que parece ser um discurso mais evidente sobre a sociedade de plástico, filmes de plástico, né? Porque o filme está falando sobre arte o tempo inteiro. Por outro lado, em determinado momento, parece que o Cronenberg ele compra até um pouco o discurso desses caras, ou questiona se não há alguma lógica ali. E isso é muito bem expresso em um diálogo do personagem do Viggo Mortensen, que ele fala: quando a gente está infiltrado em alguma coisa, pelo menos um pouco a gente tem que acreditar. E isso, para mim, define quase que o filme inteiro. Quase como se ele estivesse fazendo uma autópsia, usando a metáfora do próprio filme, e investigando o próprio Cronenberg, o próprio cinema dele, como ele vai trazer todos os elementos presentes durante a carreira dele inteira e vai tentar organizá-los de uma forma meio desorganizada mesmo aqui. Então a gente vai passar pelas atuações aqui, principalmente se a gente vê o Viggo Mortensen com aquela voz mais sussurrada, ou a Léa Seydoux, que parece que tudo é meio sedutora, a forma que ela fala e tal, ou a própria Kristen Stewart, que aqui traz esse lado um pouco mais estranho. Tem muito a ver com as atuações e a encenação em si de toda a carreira do Cronenberg. O body horror, a gente tem muito do thriller psicológico aqui, de personagens com motivações muito ambíguas. A gente muitas vezes não sabe direito o que esses personagens realmente planejam, quem eles são, o que eles querem. Então ele vai passar por todos esses elementos, até um pouco do próprio noir aqui. Então ele vai passar por tudo aqui da carreira dele de alguma forma, mas questionando tudo isso, refletindo sobre tudo isso, do que, pelo menos na minha opinião, criando um discurso pronto, ou criando um produto pronto aqui como filme. Então é quase como se ele tivesse o tempo inteiro refletindo, investigando, falando, e com isso ele acaba não fechando muita coisa, ele acaba não criando aqueles clímax que são muito comuns na carreira dele. Então se a gente vê, por exemplo, um filme como Scanners, que tem aquela batalha mental entre os scanners que é extremamente tensa, visceral e tudo mais, Videodrome ou o próprio A Mosca, entre outros body horrors da carreira dele, a gente tem esses clímax e ele realmente entrega, digamos assim, no clímax toda aquela carga emocional, aquela tensão. Aqui já é um pouco diferente, né? Não dá nem pra falar que há uma visão clara por trás da câmera, porque em alguns momentos ele vai filmar aquilo de uma forma mais sedutora, até sexy, e vai até falar sobre isso. Isso me incomoda um pouco, de falar que aquilo é o novo sexo, esse tipo de coisa. Depois ele vai filmar de uma forma mais distanciada, então é quase como se ele estivesse passando por tudo isso e não definisse totalmente um estilo ou uma pegada o filme inteiro, é como se ele estivesse refletindo mesmo sobre o próprio cinema. E isso vai aparecer bastante no clímax, né? Ou nesses pequenos clímax que ele gera ou não gera, a expectativa que ele cria e muitas vezes ele não vai a fundo. Então a gente vai ter, por exemplo, a remoção de um daqueles órgãos do personagem do Viggo Mortensen em uma cena que vai trazer toda essa ambiguidade, esse lado mais sensual, até meio místico em certo sentido, e aí quando chega finalmente a autópsia esperada do filme, como se fosse o grande momento construído pra gente ver aquilo, acaba sendo muito morno, e propositalmente morno. Ou a própria resolução do filme, que não vai buscar um grande desfecho. Então ele tá o tempo inteiro mexendo com essas expectativas que ele criou também ao longo da carreira dele, e aqui ele não parece tão preocupado em entregar momentos parecidos nesse sentido. A gente vai ter vários desses momentos que a gente espera, o filme se constrói para um determinado pequeno clímax de um arco, por exemplo, e de repente aquilo é cortado antes, ou aquilo não é feito da forma como o filme a gente espera que aconteça. O próprio lance que tem até no trailer, né, do homem com várias orelhas no corpo e tudo mais, que parece ser uma cena extremamente chamativa, que começa aquela cena a ser filmada com aquele personagem e parece que aquilo vai ser o foco da cena, e de repente o Cronenberg de repente tira completamente o foco dali para uma conversa secundária, enquanto aquele cara fica no fundo, fica com um plano de fundo e deixa de ser o foco. Então ele vai brincar o tempo inteiro com isso. É verdade que dramaticamente o filme ele perde algumas possibilidades de clímax, por mais que seja intencional, eu entendo que isso pode incomodar muita gente. Eu acho que vai ser um filme bem divisivo para quem gosta do diretor, para quem espera algumas coisas do diretor, mais divisivo ainda para quem não sabe nada do Cronenberg, porque como eu disse,
é um filme quase dele para ele mesmo, é um filme que ele está falando sobre si mesmo. Então é bom ter alguma bagagem da carreira do diretor para comprar muitas das coisas que ele propõe aqui no filme. E além disso, é um filme que vai trabalhar o tempo inteiro com essa ambiguidade. Nada é muito claro até pro próprio Cronenberg, parece, né? Parece que ele não tem uma visão muito clara sobre muitas das coisas que estão aqui no filme, porque a proposta é justamente ele criar uma discussão interna ou ele olhar para dentro de si mesmo e não ter respostas prontas. No geral, gostei de Crimes of the Future, não é um dos meus filmes favoritos da carreira do Cronenberg, mas ainda assim é uma boa volta dele para mim, na minha opinião, para não só o body horror, né, que é o que vende o Cronenberg para muita gente, mas que ele volte a volta dele para muito do que ele já fez durante a carreira dele. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já assistiram filmes, se vocês assistiram no cinema, ou se vocês estão vendo agora que entrou na MUBI, o que vocês acharam, se vocês gostaram da crítica também. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.